Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live, mais um episódio aqui do Mar D Social. É aqui que fala da jornada de como captar de 2 a 5 mil reais para a sua ONG. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar nossa live com o tema: por que saber os gastos da sua ONG facilita na captação de recursos? Isso mesmo, gente. Muita gente me pergunta, Débora, como eu vou captar recurso? Débora, quanto eu gasto no projeto? Débora, várias perguntas aí que é aquela coisa. Perguntas que são fáceis de ser respondidas se você aplicar algumas coisas dentro do seu projeto. E logo eu digo para as pessoas, gente, o projeto social é como se fosse a nossa casa. Para que ela funcione, ela precisa de algumas coisas. A diferença é que dentro do projeto social nós temos que trabalhar com o mais profissionalismo possível, porque na nossa casa a gente faz do jeito que a gente quiser. Dentro do projeto, não. Dentro do projeto a gente tem que fazer as coisas profissionais, as coisas da forma correta, bem certinha. Por quê? Porque a gente tem que prestar conta para todas as pessoas que estão ali doando para a instituição, as pessoas que estão investindo no nosso trabalho social. É isso mesmo. Então vamos pensar aqui junto o que a gente sempre tem que fazer dentro do nosso projeto. Eu sempre falo isso para as pessoas que todo começo de ano a gente tem que sentar e se planejar. Na verdade, nem começo do ano, final do ano. Mas como as pessoas dizem que eu tenho que descansar, foi muita coisa no final do ano, então é sempre bom. Se tu não fez no final do ano, você faz no comecinho do ano o seu planejamento. E aí eu falo sempre para as pessoas, tem que fazer várias coisas. Planejamento anual, dentro do planejamento a gente tem que pensar a captação de recurso, tem que pensar assim nas questões dos gastos da instituição, tem que pensar no que a gente quer fazer durante o ano no contexto de projetos, porque todo ano, né, a gente fala, poxa, começamos essa coisa aqui. Pô, foi bom, foi ruim. Ah, foi ruim, vamos tirar. Ah, foi bom, vamos ampliar ou vamos aplicar novamente. E aí as pessoas pensam assim, ah, legal, muito bem, vamos fazer, não vamos fazer, vamos deixar aí e vamos ver como vai ficar. E só que dentro do nosso projeto a gente não pode fazer isso, porque isso não só prejudica a organização, mas também a captação de recursos da instituição, ok? Então vamos pensar aí. O que eu penso quando eu falo sobre gastos da instituição? É importante a gente pensar que dentro da instituição a gente tem o gastos do projeto, ok? E tem o gasto operacional. Como assim, Débora? Gasto do projeto e gasto operacional. Eu não sei se muita gente fala assim, eu quero captar recurso do governo. Eu vou dar exemplo para vocês aqui, tá? E para captar recurso não só do governo, tá? Mas também de editais, os editais e o próprio chamamento público, ele coloca ali algumas regras, alguns critérios. E que critérios são esses? Ele vai dar o valor para um projeto. E o que é esse um projeto? Ou é uma atividade da instituição, ou é o projeto num todo da instituição. Como assim, Débora? Como assim um todo? Vamos lá. Dentro do seu projeto, na sua instituição, você tem projeto de capoeira, pré-vestibular, a questão das entregas de cesta básica. Cada um desses itens que eu falei aqui, cada uma dessas atividades é um projeto. Então, assim, eu tenho que fazer um projeto sobre as cestas básicas. O que quer dizer com isso? A gente dá tantas cestas básicas durante o ano, para que as mães que recebam as cestas básicas, eles têm que fazer tal coisa. Não, 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 a gente vai botar alguns critérios ali. Outro ponto, se eu estou fazendo o- o- a atividade, né, como eu falei, de pré-vestibular comunitário, o que é o pré-vestibular comunitário? O que precisa? Não somente os alunos, mas precisa do professor, de repente precisa do material didático que a gente oferece para as crianças. Às vezes a gente não tem material didático, mas tem um material que o professor vai gastar, como a caneta ou o giz entendeu? A caneta ou o giz, ou a questão da luz que a gente vai fazer, a gente só tem um projeto, é só o pré-vestibular comunitário, então a gente gasta luz, a gente gasta água. Então a gente pensa, isso é um projeto dentro da instituição. Então, se eu falo para você que isso é um projeto, eu estou dizendo que talvez, em alguns casos, aquele projeto vai receber uma verba, os demais não vai receber. Ou, por exemplo, o projeto ele vai arcar, aquele edital ele vai arcar com ajuda ou não ajuda, né, ele vai arcar com as atividades da instituição. O que são essas atividades? Para que o projeto aconteça, exemplo, tá, que as crianças deem resultado final lá, consiga ou trabalhar, ou aquele jovem consiga, né, ter um emprego, ou aquele jovem consiga fazer aquela atividade X. A gente tem aí, o projeto todo, eu vou fazer uma captação e esse patrocinador ele vai arcar com o projeto inteiro. O que é esse projeto inteiro? Tem aula de capoeira,
Tem a aula de balé, tem o pré-vestibular, tem a roda de conversa, tudo está incluído no projeto, na instituição. E aí, quando eu falo isso, ele vai arcar com todas esses gastos da instituição. Professor de capoeira, professor de balé, os professores do pré-vestibular, a alimentação desses jovens, a assistente social que está envolvida nisso, vai também arcar com a psicóloga que está ali na roda de conversa, que tem que fazer esse trabalho psicológico junto com esses jovens, ela vai arcar com isso. Porém, todavia, a gente tem uma parte operacional. E que parte operacional é essa? É o administrador, é a recepcionista, é o auxiliar de limpeza. Ué, Débora, mas eles todos estão dentro do projeto. Sim, e todos estão dentro do projeto. Porém, todavia, eles não fazem parte da equipe. Eles não fazem com que o projeto oficialmente aconteça para que tenha aqueles resultados. Pô, Débora, como assim aconteça? A recepcionista, ela recepciona os alunos. Ok, mas ela diretamente está trabalhando com esses alunos? Não. Ah, as salas têm que estar limpas, os banheiros têm que estar limpos. Então, o auxiliar de serviços gerais, ele trabalha diretamente com essas crianças? Não, ele não trabalha diretamente com essas crianças, ele trabalha indiretamente. Não é um banheiro sujo que vai fazer essa criança não deixar de passar no pré-vestibular, mas vai deixar de passar no pré-vestibular se ela não tiver uma aula de matemática. Entendeu isso da coisa? Então a gente tem o gasto operacional e o gasto do projeto. E essa é a questão aqui quando a gente fala que nós sabermos os gastos da instituição facilita na hora da gente captar recurso, ok? Como assim? Como vai me facilitar? O projeto, gente, ele tem diversos gastos. E esses gastos é de luz, é de água, é o gasto dos funcionários, é gasto dos materiais. E ele vai facilitar em qual ponto? No ponto que se eu souber o que eu gasto, como eu gasto, por que eu gasto, fica mais fácil de eu falar com esse patrocinador, de eu pedir recurso. E dessa forma, não é só falar diretamente com o patrocinador, mas também falar com as pessoas que estão ali contribuindo com o projeto. Essas pessoas são os voluntários, possivelmente, são os doadores que estão indo nos eventos do projeto, não necessariamente somente na hora de falar com o patrocinador. As pessoas confundem muito essa questão. Ah, eu tenho que saber os gastos do projeto quando eu vou fazer um projeto e vou falar com uma empresa, porque a empresa vai me perguntar, eu tenho que apresentar? Não tenho? Sim, você tem que apresentar. Mas você quer dizer que você não vai apresentar para aquela pessoa que está ali e que te dou mensalmente R$ 50? Ah, não, para essa não precisa, ela me doa R$ 50, não vai fazer tanta diferença. Mas aquela empresa que eu estou pensando em falar com aquele empresário e eles estarem doando mensalmente 10.000, 15.000 para o projeto, pô, eles têm que ter um resultado, eles têm que ter uma noção do quanto a gente gasta. E aí vem a questão, gente, será que você sabe realmente o quanto a instituição gasta? Será que você sabe realmente como você vai fazer essa captação durante os meses? Será que realmente os gastos que você está tendo no projeto realmente está te dando resultados compatíveis com o que você se propôs a fazer com a instituição? São algumas perguntas que você tem que saber responder, porque um patrocinador te pergunta. Uma pessoa ali que também está patrocinando um projeto, que está comprando uma rifa, que está vindo participar de um bingo, também se pergunta. Eu escuto muitas pessoas me perguntarem: "Débora, como eu faço para conseguir captar recursos dentro do projeto?". Ué, você pode fazer várias coisas, você pode fazer rifa, você pode fazer eventos, e esses eventos pode ser um bazar, pode ser um brechó, pode ser uma corrida, pode ser um passeio, pode ser um aulão, pode ser uma palestra. Vai depender de você. Algumas captações. Na verdade, todas as captações vai depender da gente. A diferença é que algumas captações depende diretamente da gente. As outras não têm, indiretamente, modo de dizer, porque vai ter uma grande competição. Se eu vou participar de um edital, eu não vou estar sozinha. Vão ter outras instituições que vai estar ali concorrendo junto comigo aquele recurso. Mas se eu vou fazer uma rifa, se eu vou fazer um bingo, se eu vou fazer um bazar, só vai depender de mim se eu vou conseguir ou não um recurso, porque sou eu e eu. Não tem ninguém concorrendo comigo. A diferença é que eu tenho que saber mostrar para as pessoas que o projeto
faz a diferença, que ele sim precisa de recursos. Entendeu o sentido da coisa? E aí vem aquela questão básica que todo mundo fala: "Tá, já sei, já entendi, eu gasto luz, eu gasto água, eu gasto telefone, então a gente gasta mensalmente, sei lá, R$ 2.000. E será que é R$ 2.000 mesmo por mês?" Às vezes oscila, né, Débora, às vezes é 2.500, às vezes é 1.700, é porque a luz vem um pouco mais barata, a luz vem um pouco mais cara, às vezes a gente tem que fazer uma manutenção de alguma coisa, aí dá um aumento de alguma coisa, é assim, né, vai oscilando, né, fica entre 1.500 a 3.000, perfeito, fica entre 1.500 a 3.000, mas um patrocinador pode só te dar 1.500. E aí como vai ficar os outros 1.500 para pagar aquele 3.000 daquela conta que você tem que pagar, daquele mês que vai acontecer esses 3.000? E essa questão aqui, eu tenho que entender o quanto o projeto gasta realmente. E esses gastos, gente, são mensais. Esses gastos têm que ser levantados. Todo mês vamos ter água. Sim, todo mês vai ter luz. Uma vez por ano ou parcelado, vai ter o IPTU. Ah, tem o aluguel. E a gente sabe que o aluguel tem um aumento. Durante o ano, um período X, vai ter um aumento, uma porcentagem. A gente sabe que precisa fazer a manutenção dos computadores, pelo menos de 3 em 3 meses. A gente sabe que vai ter a taxa de incêndio uma vez no ano. Olha quantas coisas acontecem que a gente esquece e a gente bota só um valor, às vezes, fixo ou um valor entre uma coisa e outra. E essa coisa, questão de fixar ou não ter certeza, ficar, em média, 1.500 a 3.000, também prejudica a captação. Por isso que é importante a gente fazer esse levantamento. Olha, todo ano a gente tem que pagar luz, a gente tem que pagar água, a gente tem que pagar internet, a gente tem que pagar a cota do IPTU, se vai pagar parcelado, se vai pagar a cota única, porque tem tantos por cento de desconto. A gente tem que pagar a questão da cota da taxa de incêndio, a gente tem que ver a questão do IPVA, porque a gente tem um carro para buscar doação e levar as pessoas, os beneficiários, para algumas coisas. As coisas, gente, são feitas e acontecem, às vezes, sabendo que vai acontecer. Já está lá. Todo mundo sabe que vai rolar a conta de luz, todo mundo sabe que vai rolar o IPVA, todo mundo sabe que vai rolar o IPTU, todo mundo sabe que vai ter a taxa de incêndio. Por que a gente esquece? Por que na hora que acontece a taxa de incêndio, caraca, nem sabia que tinha taxa de incêndio. Meu Deus do céu. Gente, se todo ano tem taxa de incêndio, por que você vai esquecer logo esse ano? E aí fica na hora que você tem que gastar, sei lá, R$ 100 na taxa de incêndio, não tem R$ 100 dentro do projeto. É importante a gente saber esses gastos. Porque se a gente pensar os gastos da instituição mensalmente, a gente também consegue pensar na captação. Não só na hora de falar com o patrocinador, mas também na hora da gente pensar de como que a gente vai captar. Exemplo que eu dou para vocês aqui, ó. Exemplo, vamos lá. Começo do ano, janeiro. Janeiro é uma baixa entrada de recurso no projeto, porque é aquela questão, o pessoal está pagando IPTU, o pessoal está pagando IPVA, o pessoal está comprando material das crianças, entendeu? Então a gente tem a baixa, a queda de arrecadação em janeiro. Se todo ano eu sei que eu tenho uma queda de arrecadação em janeiro e todo ano eu também, como instituição, tenho que pagar luz, tenho que pagar água, tenho que pagar telefone, tenho que pagar IPVA, tenho que pagar IPTU, por que eu não me planejei que todo ano, em janeiro, eu tenho que ter um valor X dentro do caixa? Gente, eu trabalho com dezenas de instituições. E todo ano, em janeiro, as instituições falam para mim: Débora, eu não tenho recurso para pagar as contas. Eu não sei o que eu faço. Janeiro é o pior mês do ano. Porque a gente fica ali na pindaíba, tira dinheiro do próprio bolso, as pessoas não querem participar do evento. Nossa, janeiro é um ano horrível, é um mês horrível para o projeto. Gente, se você sabe que janeiro é um ano horrível para o projeto, tem altos gastos, há pouca arrecadação, por que você já não se planejou
antes, para que não ficasse ruim a situação em janeiro e você tirasse dinheiro do próprio bolso. E isso, gente, tem a ver com a captação. Se eu já sei, se eu estou organizada e eu sei que janeiro o projeto tem pouca arrecadação, a gente tem vários gastos, eu tenho que me organizar para que em janeiro eu tenha essa quantidade de recurso X para pagar as contas. Em fevereiro, eu já tenho que pensar que vai começar as aulas, vai começar as atividades do projeto. A gente tem que dar todo ano a gente dá o material das crianças. As crianças não compram nada, elas ganham a roupinha do balé, eles ganham o kit do pré-vestibular, a gente consegue comprar roupa da capoeira. Se sabe que fevereiro ali, comecinho de fevereiro tem todas essas compras, e às vezes não é nem compra, tá gente? Ah, tem a instituição X, tem lá a exemplo, tá, a Centauros vai lá e vai me doar 10, 15 roupinhas de uniforme da capoeira. Pô, que é a calça comprida, a blusinha a gente manda fazer uma blusinha comum e aí escreve o nome do projeto. Olha só, todo ano tem uma blusa. Todo ano tem que fazer a blusa, colocar uma arte. A arte tem um custo. Se todo ano você sabe que janeiro é fraco, tem algumas contas que são ali que está certo, que já acontecem normalmente, mas é um gasto maior. Que fevereiro, começo do ano, vocês têm que ter todo o material das crianças para doar para a segunda, terceira semana de fevereiro. E você sabe que também fevereiro é um mês que vocês gastam muito. E que vocês recebem doação? Recebem. Tem a lá doação das roupas do balé, tem a doação das apostilas, tem a doação de tal coisa. Tudo bem, legal. Mas e as coisas que vocês não recebem de doação e que vocês sabem que não está na listinha dos gastos normais? Como fica? Como que você vai pensar: "Ah, eu tenho que pensar na captação de recurso para fevereiro". Só que fevereiro, você já tem que ter pagado as contas no começo do mês. E aí você tem que pagar conta lá X, e você já pensou que já estava já com algumas dívidas referente a janeiro, tá? Entendeu? E aí vem uma embolação, aí tu fala: "Caraca, eu não sei o que que eu faço". Isso tudo tem a ver com o quê? Com a sua organização, da sua falta de planejamento, de você pensar que o projeto, ele só está ali como uma instituição de que precisa de ajuda, e que se você vai gritar para os 4 cantos do mundo falando: "Gente, eu preciso de ajuda", e vai receber doação, não é bem assim, não é bem assim. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu preciso saber os gastos do projeto. O que é operacional, o que são os gastos das atividades, porque isso vai facilitar a minha captação de recursos. Se eu souber os gastos corretamente, facilita a captação de recursos do projeto, facilita a organização do projeto, facilita a forma como vou dar transparência das ações do projeto. Entendeu da coisa? E aí a gente começa a fazer as questões. Tá, entendi, Débora. E agora o que que eu vou fazer então? Como que eu vou começar? Como eu vou pensar? Como eu vou elaborar essas questões de levantar esses passo a passo dentro do projeto? Primeira coisa, vamos lá. Primeira coisa, quais são os gastos operacionais do projeto? E quais são os gastos das atividades do projeto? Entendeu da coisa? Qual é o operacional? Ok? O que que é operacional? A recepcionista, a gerente administrativo, o financeiro, são operacionais. E preciso deles para o projeto acontecer? Preciso. Mas eles são segundo plano, porque o primeiro plano são a equipe técnica. São os profissionais dessa equipe, que são os professores, a psicóloga, a assistente social, o coordenador pedagógico. Eles são os atores principais neste momento dentro do projeto. Então, se eu falo isso para você, eu já tenho que colocar lá passo a passo. Ah, janeiro vai começar o projeto. Janeiro eu não tenho professor ainda, mas fevereiro eu já tenho. Qual vai ser o gasto de fevereiro? Com professor, com material do professor.
Ah, Débora, material do professor já comprei em janeiro. Então, aí você vai anotar. Ah, todo ano eu faço em janeiro a compra do material dos professores, a compra do material dos alunos. Ok, então você vai botar lá. Meus gastos com o projeto. Que projeto é esse? Aula de balé, aula de capoeira, pré-vestibular comunitário. Os projetos. E aí eu vou levantar os dados. A aula do pré-vestibular são 8 professores. Os professores recebem uma ajuda de custo, porque se eles fossem fazer todo dia uma aula da pão duro, carga horária da pão duro, eles iam ter um valor X. Mas não, esses profissionais, eles me dão um horário direitinho, a gente anota, a gente dá um valor X, e para a aula do pré-vestibular comunitário, esses professores que dão aula de manhã e de tarde, um total X de professor, com um salário X, vai dar Y. E aí eu falo, pô, todos os professores que recebem tudo direitinho, todos os professores dá R$ 3.000, manhã e tarde. Eu vou botar lá, manhã e tarde, professor de do pré-vestibular comunitário, pré-vestibular comunitário, ele de professores é R$ 3.000. Ah, de luz, uma base de luz, calor, tá, vamos ver a do ano passado, ver o X, tá, vamos dar uma aumentadazinha de 10%, a conta deve vir aí uns R$ 700. Água, a água, acontece a água, tudo direitinho, eu tenho que pagar água. Se o projeto lá, a empresa ou a administração pública falou que vai arcar com água, com luz, com telefone, ok, aí a gente vai anotar. Água, valor X, luz, valor Y, nanã, valor Y, tudo direitinho. Isso está englobado com a questão do projeto. As atividades do projeto, eu vou anotando. Professores, coordenador, psicólogo, assistente social, tá aqui, equipe técnica, valor Y. Material didático, pasta, caneta, borracha, lápis, apostila para tantas crianças. 60 crianças, 30 de manhã, 30 à tarde. Aula de balé. Ah, aula de balé está aí. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Crianças diferentes, a gente está dando a roupinha para as crianças que entraram nova para o projeto. Isso tudo, gente, tem a ver com o projeto. Aí a gente vai para o operacional. O que é o operacional? Ah, eu vou pagar a conta da recepcionista, eu vou pagar a conta do gerente administrativo, eu vou pagar a conta do auxiliar de serviços gerais, eu vou ter que pagar o material da instituição. Que material é esse? A gente tira cópia, a gente contrata pessoas, então a gente tem que ter o nosso material de escritório. Todo ano a gente compra. Ah, a gente compra resma de papel de 3 em 3 meses. Isso tem que ir anotado, de 3 em 3 meses. Então, se a gente comprou em janeiro, só vai comprar em abril. Se a gente comprou em abril, só vai ganhar lá, deixa eu ver, abril, maio, junho, julho, agosto. Só vai fazer em agosto. Entendeu? E assim vai. E isso, gente, eu vou pensando já na questão do meu orçamento dentro da instituição. Porque isso vai ajudar na hora da minha captação. Se eu chego para o patrocinador e já dou para ele uma planilha dizendo, olha só, o projeto ele tem isso, 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 e os gastos deles é. Em janeiro, normalmente, é 7.000. Em fevereiro, já dá uma caída, porque as pessoas já foram no médico, a gente já deu os materiais, então passa para 3.500. E aí vai no decorrer do ano todinho, R$ 3.500. Fica mais fácil, fica mais visível daquele patrocinador entender o que você faz. Ah, isso aqui é por causa do pré-vestibular, isso aqui é por causa da capoeira, isso aqui é a roda de conversa, tudo separadinho com seus devidos valores. E aí a gente vai finalizar essa questão. Ah, entendi. Então, eu tenho gasto operacional e gasto do projeto. Sim, você tem gasto operacional e gasto do projeto. Como eu disse, o gasto do projeto está todo relacionado com as atividades do projeto. Se é a apostila, se é a caneta, se é a lápis, se é a borracha, e as gasto operacional. Não está ligado diretamente com o projeto, mas faz o projeto funcionar. Mostra que o projeto existe com visibilidade através da internet, com a visibilidade aqui no meio da rua, que ele vai fazendo algumas coisas, então as pessoas acabam conhecendo o projeto. Isso tudo, gente, vai depender
apenas de você. Se você quer fazer um trabalho legal, vamos começar a fazer esse levantamento na hora de captar recursos, ok? E aí vamos para o passo a passo, porque aqui tem que dar um passo a passo, porque senão não tem graça. Vamos lá, como eu disse, passo a passo. Primeira coisa que a gente vai pensar agora é fazer o nosso orçamento aí, fazer a nosso planejamento de gastos durante o ano, tá? Então, primeiro mês, a gente já fala janeiro, a gente já bota as observações. É difícil ter recursos, a pessoa ficou mais, vamos dizer assim, mais visível, o projeto está mais visível. Ok, mais visível, isso por quê? Porque a gente começou a pagar alguma coisa na rede social. A gente começou a pagar anúncio através de um jornal, do jornal do bairro. A gente começou a pagar o rapaz da comunidade lá que faz as propagandas na rádio comunidade. Isso tudo vai para o nosso orçamento, isso tudo vai para a questão do qual é o gasto mensal do projeto. Ah, eu gasto lá o anúncio do nosso bazar, ok. Quando que é o bazar? Vai acontecer em abril. Se vai acontecer em abril, o que está acontecendo agora em março é o quê? Divulgação, organização, porque abril está logo ali. Então a gente não pode ficar enrolando muito. Então a gente já vai começar a ver, tá? Então, para fazer lá o nosso brechó, a gente vai precisar disso. A gente também tem que pensar nisso, nisso, nisso. Entende isso da coisa? Então a gente já vai pensando, gasto operacional, gasto da instituição por projeto. Aí a gente pensa, gasto por projeto. Fulaninho de tal, qual o seu nome? Meu nome é Beltrano. Trazer todas as mesas. Entendeu isso da coisa? Trazer todas as apostilas. Fazer a manutenção de todos os computadores. Esse aqui é o nosso gasto. Tem que fazer a questão de fazer o levantamento de que, como eu disse, toda a nossa captação está envolvida com o que está acontecendo ali no nosso entorno. E aí eu falo, se em janeiro eu tenho apostila, eu tenho material didático, eu tenho conserto dos computadores, e eu gasto R$ 7.000 e eu não recebo isso, eu tenho que pensar, poxa, o que eu vou fazer em janeiro para captar recursos dentro do projeto? Porque eu já sei que em janeiro eu vou gastar R$ 7.000, é uma base de 7.000, porque talvez o meu voluntário que assiste filme que a gente não vai ver, ou a gente vai ganhar o lanche em vez da gente comprar. Entendeu isso da coisa? Mas eu sei que janeiro, normalmente, eu gasto 7.000. Entendeu? Com compra de material, com compra, com a colocação dos alunos em seus devidos lugares. Entendeu isso da coisa? Então a gente tem que pensar. E aí, nesse pensamento, como eu falo, a gente vai ver quais são os gastos da instituição e como que ela vai captar recursos, porque a captação de recursos em janeiro ela é muito fraca. E juntando uma coisa com a outra, gente, a gente pensa, o que eu posso fazer para melhorar para o próximo ano? Porque eu estou fazendo janeiro e já sei que é dificuldade muito grande em janeiro. Tá? Aí vamos para a parte do fevereiro. Fevereiro já está mais light, as pessoas já estão mais animadas, porém, todavia, fevereiro normalmente é o quê? Carnaval. E a gente pensa o quê? Só vamos fazer as coisas depois do carnaval, porque o carnaval está aí, é diversão, é pula-pula, e a gente tem que relaxar, porque durante o ano passado foi pauleira. E mais uma vez, a gente fica pensando nas coisas que aconteceram, e a gente não visualiza para que a gente melhore as coisas no ano seguinte. A gente pensa, aconteceu isso, isso, isso. Mas por quê? Como vocês mudaram essa situação? Por que deixou para trás? Isso tudo, gente, está aí relacionado com essa questão de você saber quanto você gasta para você captar recursos, ok? E aí vem fevereiro, a gente tem lá um aumentozinho da captação de recursos, muito fraquinho, tá? Porém, todavia, a gente pode fazer aí um evento. Por quê? Porque as pessoas já gastaram, já pagaram tudo que tinha que pagar em janeiro. Então, a gente joga um evento. Que evento é esse? Um evento que satisfaça as pessoas, que as pessoas fiquem felizes, que as pessoas relembrem desse evento daqui a 2, 3 anos. Tá bom? Aí a gente pensa, vamos fazer então uma lasanha. Lasanha, vai fazer? Vai fazer. Mas quanto que você vai gastar para fazer essa lasanha? Entendeu isso da coisa? Aí eu vou pensar aqui, para pagar lá as despesas operacionais, as despesas do projeto, eu preciso captar recursos e eu já sei quanto de recurso eu vou captar. Se vai ser com a lasanha, se vai ser com churrasco, se vai ser com a feijoada, isso vai depender do projeto. A questão é, a gente já sabe que a gente tem um gasto diferente de janeiro.
e se eu tenho que captar recurso para pagar essas contas relacionadas a janeiro, ok? Vamos lá, passo a passo agora, passo a passo. Primeira coisa, a gente vai fazer o passo a passo aqui pensando, o que que é a minha parte de projeto, ok? Quanto é que é, quantos alunos, quantos professores, se é ajuda de custo, se não é ajuda de custo, se vai ter material didático, se não vai ter material didático, você vai fazer esse levantamento aí, ó. Primeira coisa, os gastos relacionados à capoeira. Depois a gente faz os gastos relacionados ao balé. Depois a gente faz os gastos relacionados ao projeto de pré-vestibular. Fizemos aí levantamento desses gastos, vamos passar para o projeto. Esse projeto pode ser tudo que a gente falou agora, falando das crianças, falando dos passos, falando de um resumão, tá? Ok? E aí a gente passa para a segunda parte. Quanto foi? Qual vai ser? Agora vamos captar. E é sempre bom a gente pensar, gente, é muito importante. A gente só vai captar, porque a gente só vai captar, não, a gente tem que captar pensando o porquê que eu vou captar. Não é só falando, eu vou captar porque eu preciso de recurso para continuar o projeto. Eu vou captar porque a gente precisa de dinheiro. Não, gente. A gente não vai captar porque a gente precisa de dinheiro. A gente vai captar porque a gente quer uma transformação. E essa transformação tem a ver com aquelas crianças que vão beber água, que vão ao banheiro, que vão pegar um material didático para aprender. Entendeu isso da coisa? É importantíssimo a gente sempre focar nisso. Toda a captação de recursos está relacionada com o que a gente quer resolver, com o problema social que a gente se propôs a minimizar através do nosso projeto. Ok? Então, vamos lá. Entendidos? Levantar toda a parte ali do projeto. Levantar toda a parte operacional, que não está relacionada com o projeto diretamente. Fez esse levantamento, aí você vai fechar esse levantamento colocando aí, mês de janeiro ou mês de fevereiro, eu gasto R$ 4.000 com custo operacional e com custo de voluntário. Mês de fevereiro, faço de novo uma média. A média de fevereiro é R$ 1.500, porque a gente tem isso aqui para pagar e esse restante aqui relacionado a janeiro não tem, já acabou. Mas a gente vai captar esse valor aqui de R$ 1.500. Entendeu isso da coisa? E assim vai. Mês de fevereiro eu tive 3, mês de janeiro eu tive 3, mês de fevereiro eu tive 1.500, quanto vai ser o mês de março? E assim vai, gente. A gente vai pensando porque a gente sabe que o que aconteceu no ano anterior. Então, a gente vai fazer com que esse ano fique mais leve para a gente. Por quê? Porque a gente está começando a se organizar. E essa organização faz toda a diferença na captação de recursos. Se eu sei que o projeto gasta X, Y, Z, eu falo para o meu patrocinador, olha, está aqui, ele gasta X, Y, Z, está aqui os nossos resultados, e ele vai falar, show de bola, gostei, vou entregar um sofá para você. Eu, na verdade, nem tinha pedido o sofá direito, mas eu vou ganhar um sofá. Ok? Entenderam todo, gente? Então, gente, se vocês querem realmente captar recursos no seu projeto, fazer toda a diferença, vocês precisam saber sobre isso. Vocês precisam organizar os gastos da organização em gastos operacionais e em gasto direcionado ao projeto. Os gastos relacionados ao projeto, você pode captar através de emenda parlamentar, através das leis de incentivo, através de empresas, através de pessoas, tudo isso. E o outro lado, a outra parte aqui, você também pode captar também de voluntários, de funcionários, tudo isso, mas é de uma forma diferente. Então, gente, é sempre bom a gente pensar, o projeto é igual para todo mundo. A diferença é como que a gente vai organizar esse projeto. Se hoje o seu projeto não está captando, não sabe o quanto ele gasta, isso não é culpa dos outros, isso é culpa sua. Porque você é responsável por esse projeto. Então, você também tem que se organizar para você se capacitar para captar. E eu digo para vocês isso porque às vezes a gente fica só pensando, legal, entendi, então vou captar, vou esquecer, vou ver a situação aqui, vou ver como está ali a questão do diploma não, da certificação X, da certificação Y, não são assim as coisas. A gente tem que botar o nosso pezinho no chão e pensar, o que eu fiz ano passado que deu certo, o que deu errado, o que eu posso acrescentar aqui, o que eu posso tirar, se eu estou falando da questão de gasto, será que eu fazendo um orçamento vai diminuir esses gastos na instituição? Olha quanta coisa que a gente pensa e que deve ser pensado sim, porque o projeto, gente, tem que ser bem feito.
Porque se a gente faz um trabalho bem feito de qualidade, a gente passa a ter resultados também de qualidade, ok? Deixa eu ver aqui, o Teodoro está falando comigo. Teodoro tem um captado só de voluntários. Então, Teodoro, a gente capta de todas as formas. A gente vai captar de voluntários, a gente vai captar de pessoas fora da instituição, a gente vai captar através de editais, a gente vai captar através de eventos que a gente vai falar, por isso que a gente fala captar de fora das pessoas, a gente vai captar de emenda parlamentar, a gente capta também de lei de incentivo, a gente vai captar de todas as formas. A questão é, você sabe captar dessas formas? Você sabe quanto você precisa mensalmente para quando você for captar, você está ali certinho na hora de estar ali pagando as suas contas, de estar fechando o seu caixa, os seus gastos no final do mês? É importante a gente pensar nisso. Entendeu? Porque se a gente sabe, até com os nossos voluntários, voluntários, eu preciso de X, Y, Z, vai ter um momento também que o nosso voluntário vai falar: caraca, cara, sempre é comigo? Você não consegue fazer outras coisas, não? E aí a gente acaba perdendo esses voluntários que estão pertinho da gente. Eu sempre falo para as pessoas que o voluntário, ele é massa. A gente tendo voluntário no projeto é tão bom que a gente consegue evoluir muito o projeto. Por isso que a gente tem que trazer esses voluntários mais para dentro do projeto, até para fazer a captação. E como é essa captação? Exemplo, se você vai fazer uma rifa, pede esses voluntários para vender a rifa. Se você vai fazer um evento, pede esses voluntários para vender esses convites. Então, o voluntário, ele trabalha muito, porque é o quê? Eu sou uma pessoa, eu conheço 10 pessoas, ou os meus 10 voluntários. Esses 10 voluntários conhecem mais 10 pessoas. Então, é aquela rede. Então, é bom, sim, que o voluntário ajude você dentro do projeto, mas é bom que ele ajude também captando outras pessoas para dentro do projeto. E, claro, o projeto também tem que fazer essa divulgação para captar com outras pessoas, trazendo de eventos, trazendo também de outras instituições. O que é outras instituições? Através de rede, que a gente pode trazer recurso de outras instituições, se a gente trabalha em rede. O projeto tal está doando brinquedo, está doando alimento, está doando outra coisa, eu vou lá naquele projeto e trago para mim. Entendeu? Assim como eu também posso estar doando alguma coisa e levar para esse projeto também. Então, a gente consegue doação de todas as formas, mas é importantíssimo a gente saber os nossos gastos, porque na hora da gente captar, fica mais fácil da gente falar para as pessoas: ó, gente, a gente gasta mensalmente o valor X. Durante o final do ano, a gente tem esse recurso aqui. Por isso que eu estou fazendo essa diferenciação para vocês. Porque quando a gente fala de editais, ou de emenda parlamentar, ou de lei de incentivo, muitas das vezes eles querem patrocinar apenas alguns projetos da instituição, não a parte operacional, o todo ali que a gente fala, eu tenho que comprar material didático, eu tenho que, não para as crianças, né, mas material de escritório, vamos pensar assim, o material de escritório, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar o recepcionista, eu tenho que pagar o servente, e aí eu penso que, pô, aqui na parte de projetos, ele não vai pagar o meu operacional. E aí eu faço essa conta para que eu identifique os meus gastos oficiais, porque tem essa questão, operacional eu posso gastar R$ 3.000, e gasto de projeto eu gasto R$ 10.000. E no final das contas, mensalmente no projeto, eu gasto R$ 13.000. Porém, todavia, eu consigo captar de outras formas os R$ 10.000. E também consigo captar de outras formas os R$ 3.000 dentro do projeto. Entendeu? Então é sempre bom a gente fazer essa diferenciação, mas ao mesmo tempo a gente saber qual é o montante que a gente vai gastar também mensalmente na instituição. Porque esse mensalmente vai influenciar a nossa captação também. Se eu sei que o projeto gasta no começo do ano, janeiro, muito mais do que ele arrecada, eu tenho que pensar, então, dezembro, novembro e outubro, eu tenho que fazer uma arrecadação boa e fazer um fundo de caixa, que não é nem um fundo de caixa, mas sim o nosso patrimônio ali, fazer uma arrecadação legal, porque janeiro a gente não consegue arrecadar o quanto a gente gasta. Ok? Mas eu fiz o quê? Eu fiz uma arrecadação durante 3 meses anteriores para cumprir, né, os meus gastos, cobrir os meus gastos de janeiro. Então, é sempre bom a gente pensar assim. Então, esse é o objetivo aqui. E isso faz toda a diferença na hora da gente captar recurso. Porque eu sei que janeiro é mais difícil, fevereiro já fica um pouquinho mais leve, março as coisas já começam a melhorar, abril já vem Páscoa, o pessoal já está animado, depois vem Dia das Mães, e aí vem festa junina, o pessoal começa a animar novamente, a gente começa a ter mais recurso dentro do projeto. Por isso que eu falo muito para as pessoas, a gente começa o projeto oficialmente, uma boa captação
captação dentro do nosso projeto a partir de março. Realmente, as pessoas já ficam mais animadas em março, porque elas já pagaram suas contas, elas já pagaram IPVA, elas já pagaram IPTU, elas já compraram material didático para suas crianças, eles já fizeram tudo ali em janeiro e fevereiro. E aí fica mais leve, vamos dizer assim, as contas delas também, e elas passam a doar mais para os projetos. E por isso que a gente tem que pensar no gasto da instituição total e parcelado, né, mês a mês, porque a gente sabe como vai ser a nossa arrecadação, entendeu? E como que a gente se organiza para que não falte mês a mês. E ao mesmo tempo a gente se organize como a gente vai captar. Se é uma empresa sabe que eu gasto desse jeito, operacional, e gasto desse jeito dentro dos projetos, ela pode falar, eu vou pagar somente os projetos. Aí eu me organizo como que eu vou captar para pagar o restante das contas relacionado ao operacional dentro do projeto. Entendeu esse tipo da coisa? Então é muito importante a gente se organizar, porque a captação de recurso é sim uma forma não, né? É sim um ponto muito importante no desenvolvimento do nosso projeto. É aquela questão, dentro do nosso estatuto a gente fala qual é o objetivo fim e qual é o objetivo meio. O objetivo fim é que eu diminua a criminalidade, que eu aumente a saúde, que eu transforme casas, é aquela coisa, o que que meu projeto se propôs a fazer, o que que ele quer resolver, o que que ele quer, qual o problema social que ele quer resolver, é o meu objetivo fim. Mas qual o objetivo meio? Como que eu vou fazer isso? E aí, como eu vou fazer isso, como eu vou me organizar para fazer isso vai depender de você. Se você vai fazer palestra, se você vai captar recursos de determinadas formas, mas ele diz, você tem um objetivo fim e você tem um objetivo meio. O objetivo fim é você ter resultados. E quais resultados você vai ter? E o objetivo meio é como você vai conseguir ter esses resultados aí, como você vai captar para produzir, para se organizar para ter esses resultados. Tudo é pensado. A diferença é que a gente divide tudo, a gente não, não engloba, a gente não junta tudo, porque, gente, projeto social é junção, tudo está conectado, a gente não pode descartar nada, porque se a gente descarta alguns pontos, a coisa desanda e a gente fica do jeito que a gente está sem recurso, e esse recurso é sem dinheiro, sem voluntário, sem produtos, sem serviços, e a instituição fica complicada e a gente faz o que a gente sempre faz, tira dinheiro do próprio bolso ou vai em cima daquela pessoa que está ali sempre ajudando o projeto. E eu sempre falo, aquela pessoa tem que ajudar o projeto só no momento que a gente tiver com muita dificuldade, porque se no momento que a gente está lá sempre em cima, ela pode dar tchau para a gente falar, caramba, eu não sou banco, não sou seu banco, poxa, eu sou sua parceira, eu te ajudo nas horas de dificuldade, mas parece que todo dia é complicado, entendeu? Então, gente, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês, um bom final de semana e eu espero vocês novamente aqui segunda-feira. Tchau, tchau.